É, bom dia a todos. Houve uns errinhos aqui na hora de eu trocar o vídeo, então vamos iniciar agora. Vamos ler dos Atos dos Apóstolos como preparação para a nossa oração. O capítulo 1, versículo 12. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância é pequena, a de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filha de Tiago. Todos estes, unânimes, preservaram na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, na continuação da celebração dos 85 anos da Escola Jesus Cristo, queremos elevar a Ti os pensamentos e os sentimentos, rogando que abençoes a todos nós, Senhor, filhos desta casa, que aprenderam com o nosso querido pai Clóvis Tavares, também com Chico Xavier, com Allan Kardec e com os ensinamentos de Jesus e de seus discípulos fiéis, a buscarmos o verdadeiro sentido da cristandade. E queremos hoje, Senhor, lembrar aquele Teu apóstolo, aquele que nos nomeou a todos como cristãos, que Ele possa receber de nossos pobres corações a gratidão, a saudade e o amor e o respeito que lhe devemos. Honremos este dia, por ele ser patrono também de todos aqueles que praticam a medicina e que por isso mesmo são seus tutelados. Agradecemos-te, Senhor, e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Então, irmãos, considerando hoje o dia de São Lucas, o dia do médico e também o dia do pintor, porque os estudos da vida de São Lucas são muito interessantes. Existem algumas divergências quanto ao local de nascimento, quanto ao fato dele ter sido uma pessoa de muitas posses, outras que o consideravam como um simples operário da medicina, trabalhando nos navios pelo Mediterrâneo. Outros ainda que dizem que ele foi filho de escravos gregos e ele mesmo foi escravo. Nós sabemos que isso era muito comum na Roma antiga, que os patrícios adquiriam professores e médicos para suas famílias. Então, foi assim que Elvídio Lúcio recebeu de presente de Caio Fabrícios um professor grego. E foi assim também que foi Nestório. E foi assim também que Lucas também pertenceu a uma família onde ele trabalhou como médico escravo. E
não era impedimento que as famílias permitissem a esses profissionais, tanto os professores como médicos, a exercerem também liberalmente suas profissões e com o recurso desse trabalho adquirissem sua alforria. Isso aconteceu com Nestório, isso aconteceu possivelmente com Lucas. É a teoria que nós respeitamos e aceitamos como mais congruente com o Lucas que nos é apresentado no livro Paulo e Estevão, do nosso grande professor Emmanuel. E vamos arrumar um pouco aqui alguns estudiosos da vida de São Lucas, dizendo que ele viveu no norte da África, na região de Alexandria, e que, como um judeu da diáspora e como um grego por ser de uma colônia grega, ele era, um grego da diáspora, não um judeu. Ele era seguidor de um deus grego que não era nenhum daqueles deuses famosos descritos nos livros de mitologia grega, mas de um deus esquecido, quase que isolado, e que era reverenciado por alguns atenienses, o Deus desconhecido. Mais tarde, quando ele, médico de embarcações, que tratava dos pobres, dos prisioneiros, dos escravos, dos feridos de guerra, que eram transportados nos navios do Mediterrâneo, numa dessas situações, numa dessas circunstâncias, ele é convertido por Paulo de Tarso, oferece a embarcação em que ele trabalhava para Paulo fazer suas viagens algumas vezes, e numa dessas viagens em que ele então se torna também convertido ao Deus verdadeiro, ao Deus de todos, que não é dos judeus, que não é dos romanos, que não é nem só dos cristãos, é o Deus de todos, como Jesus ensinou em sua oração: Pai Nosso. Pai Nosso é o Pai de todos. Ele é indistinto, ele não tem acepção de pessoas, ele não escolhe esse ou aquele, ele é Pai de todos, nosso Pai que está nos céus. Mas ele estudou a medicina mesmo em Alexandria, e ali ele aprendeu a arte da medicina grega de Hipócrates e alguns conceitos também da medicina egípcia. E depois de liberto, tendo vivido em Roma muito tempo, como escravo, médico escravo, ele passa a não a querer exercer a medicina liberal na capital romana, mas escolheu uma missão de médico embarcado nos navios que faziam a rota do Mediterrâneo. Ali ele ia para o Oriente Médio, o Oriente Próximo, para a Itália, a Península Itálica e o norte da África. Então ali eram áreas onde ele exercia sua medicina, especialmente cuidando
de pessoas que estavam embarcadas indistintamente. Tripulação dos militares romanos, mercadores ricos e escravos, prisioneiros, pobres. Ele atendia a todos. Adotou artes pouco conhecidas, até dos médicos romanos, porque ele aprendeu outras artes cirúrgicas da medicina egípcia, e fazia inclusive diagnósticos que outros não faziam. Ele, de uma certa forma, superou a visão da medicina como aquela entendedora das doenças como castigo dos deuses, e adotou uma visão mais pragmática, científica, como algum mistério que ainda está inacessível à nossa razão, mas que pela observação acurada do paciente pode ser feito um diagnóstico e um tratamento possível. É assim que, numa visita à prisão mamertina, ele é abordado por um centurião romano, guardador do apóstolo Paulo, que ali estava preso, que permite que ele entre, mas o leva à sua casa para ver a situação de sua filha, que estava num quadro de dispneia intensa, e o seu peito arfava com dificuldade. E vários médicos romanos já haviam visitado aquela criança, aquela jovem, e quando Lucas coloca o seu ouvido para auscultar, o que causa um certo estranheza, porque achavam que aquilo era um desrespeito, colocar o ouvido para auscultar o pulmão, ele percebe que ela estava com o pulmão oprimido por uma hemorragia que aconteceu dentro das pleuras, entre as pleuras, que a pleura é um espaço virtual de duas películas que são fechadas, colabadas. Ali não pode entrar ar, porque forma um pneumotórax, nem pode entrar sangue, porque forma um hemotórax. E ele descobriu pelo ruído que estava com hemotórax, então ele fez uma punção. Ele realiza uma punção, um procedimento cirúrgico difícil, porque ele fez cegamente, sem nenhuma ajuda de instrumentação, de visualização, mas ele puncionou a pleura, fez drenar o sangue e a menina voltou a respirar. Alguns quiseram agredi-lo antes dele fazer o procedimento, mas ele conseguiu fazer. E ele teve salvo-conduto, porque salvou a vida da menina, de penetrar na prisão mamertina para visitar o apóstolo Paulo. A ponto de ser dito por Paulo aos Colossenses: é o único amigo, Lucas é o meu único amigo, é o único que vem me ver. Mas ele tinha, por ter sido escravo, por ter sido pobre, por ter lutado e por conviver com muito sofrimento, ele tinha fome e sede de justiça. É assim que o seu evangelho é o evangelho que fala das mulheres, que dá voz às mulheres. É o evangelho que dá voz aos pobres, que mostra Jesus como amigo dos pobres, a ponto de, no sermão do planície, como ele chama, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres.
No Evangelho de Lucas assim está: bem-aventurados os pobres. E ele foi corajoso, porque a tentativa dele de entrar na prisão mamertina foi uma forma de arrostar o imperialismo ditatorial romano. Ele teve coragem, porque ele não sabia se ele seria bem sucedido, mas ele precisava ver Paulo. Ele precisava enfrentar todas as dificuldades para encontrar o seu amigo. Isso gerou as notícias que nos deram futuramente o seu evangelho e os Atos dos Apóstolos, porque Paulo contou muitas das circunstâncias que o envolveram após a sua conversão a Jesus. A gente nem pode dizer ainda ao cristianismo, porque não havia cristianismo antes de Lucas. Nós vamos depois ver por quê. Então ele penetrou as imundícies dos calabouços do cárcere mamertino, e isso foi uma insubmissão aos detentores do poder político romano. E foi nessa coragem e nessa insubmissão que ele encontrou o caminho para ser médico, escritor e pintor. Nós vamos ver porque ele também é patrão dos pintores, cujo dia também é hoje, ele mesmo tendo sido um pintor, um músico e um escritor, um exímio escritor. Porque ele, se tornando discípulo de Paulo, que era um apóstolo de Jesus, e ele mesmo tornando-se também um apóstolo de Jesus, ele é aquele que em seu evangelho descreve estas palavras. Quando Jesus recebe a ordem de Herodes, a ordem enviada por seus asseclas, que Jesus deveria sair de Jerusalém, quando ele já estava ali após ter ressuscitado Lázaro. Respondeu-lhe Jesus: ide e dizei àquela raposa: eis que eu estou aqui, expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei levantado. Lucas 13, 32. Lucas que descreve isso. E também descreve em Atos dos Apóstolos a coragem de Pedro e os outros discípulos de Jesus, que disseram quando foi proibido que eles pregassem o evangelho: importa mais obedecer a Deus que os homens, e desobedeceram a ordem que era proibido pregar o evangelho. E esse fato também foi narrado por São Lucas. Então ele, que trazia dentro de si essa irreverência corajosa, impetuosa, sem a qual a divulgação do evangelho não seria possível. E ele tornou-se também o que, no dizer de Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, escritor italiano, ele se tornou o scriba mansuetudinis Christi, o escritor da mansidão de Jesus. Ele foi aquele que soube se colocar não como o eu do que ele escrevia, mas o eu era sempre o outro. E ele tinha tanta percepção de quem era esse outro, que ele foi quem mais revelou e relatou a compaixão de Jesus. Ele é quem fala a expressão grega splanchnizomai, quer dizer, movido de íntima compaixão.
para nós expressarmos em nossa língua, com licença, para nós expressarmos em nossa língua toda a plenitude do sentimento de Jesus, nós temos que dizer, movido de íntima compaixão, profunda compaixão, uma compaixão intestina, profunda, que está contida na expressão grega splanchnizomai. Ele é o único que usa, porque ele mesmo era movido por essa empatia tal, por essa capacidade de entender, colocar-se e sentir. Então são 3 momentos em que ele entende a posição de alguém, coloca-se naquele ponto, renunciando ao seu ponto. Quando nós nos colocamos no lugar de alguém, evidentemente estamos renunciando ao lugar onde nós estamos, porque nós não estamos em 2 lugares ao mesmo tempo, nós estamos lá, no lugar do outro. Então, essa renúncia ao lugar onde se está é renunciar ao seu ponto de vista. Qual o seu ponto de vista? O ponto de vista dele era a vista do ponto. Ele se colocava no ponto que ele enxergava. E assim que ele pôde ser esse escriba da compaixão, da mansidão do Cristo. Ele foi capaz de captar, porque ele também se colocou no lugar do coração de Jesus. E nós temos aqui uma lista de parábolas mas são várias parábolas que estão apenas no seu evangelho. Mas as mais importantes são a do filho pródigo e a do bom samaritano. Há outras, inclusive a dracma perdida e outras mais, o amigo importuno, mas as que eu queria me expressar com profundidade são 2 parábolas em que essa expressão grega splanchnizomai está descrita. Na parábola do filho pródigo, em que o pai, movido de íntima compaixão, ao ver o filho voltar completamente desumanizado, perdendo a sua identidade de ser humano, de filho da casa. Ele já estava tão desprovido de dignidade que ele mesmo reconhecia que nem para os servos da casa ele poderia servir. Ele tinha que ser daqueles últimos servos, os que faziam o serviço externo, mais pesado, na lavoura, na pecuária. Ele não tinha nem condição de ser um servo mais graduado da casa. Ele queria ser o último dos servos, aquele desconhecido, invisível aos patrões, ao rei, porque ele já havia perdido toda a sua noção de dignidade humana. Ele estava consciente da sua indignidade.
E como meu pai disse na parábola que ele fez, que ele relatou, citando um autor francês, me lembrar o nome dele, que o filho estava consciente de haver perdido a condição de filho, mas o pai não perdeu a sua condição de pai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E quem pôde escrever com perfeição isso foi alguém também que era dotado dessa empatia, dessa cognição empática, e mais que cognição empática, desse exercício empático de transposição, de renúncia ao seu, de desindividuação. E mais do que o exercício de perda, de renúncia ao seu ego, é o de sentir o que o outro sente e agir em sua restauração, que era o que ele fazia, né? Se um médico hoje, ele também se torna inconformado com todas as injustiças que causam tantos problemas físicos, morais, mentais, e ele tentar ajudar aquele ser caído, destituído de dignidade, escravo de todos os vícios, escravo até da perversidade humana, se ele souber olhar no lugar da pessoa, sentir como ele vê o mundo, colocar-se naquele lugar, sentir o que ele sente e tentar restituir a ele a sua posição de dignidade do eu dele, então ele está cumprindo a sua missão. Porque São Lucas ensinou aos médicos que quando nós somos defrontados, como estamos diante de seres que surgem daquelas sarjetas, das situações mais degradantes da vida, e eles não sabem, nem sabem o que eles perderam. Muitas vezes é questionado: meu filho, o que você perdeu? Muitas vezes eles não sabem. Uma vez um me disse: eu perdi o meu livre arbítrio. Ele era filósofo e estava aprisionado, ou como diz Emmanuel, ele estava parafusado no catre do vício. Ele não conseguia sair. Por isso que ele reconheceu: eu perdi o meu livre arbítrio. E uma alegria muito grande que o nosso diálogo, quando ele reconheceu que ele era um escravo, produziu nele uma mudança de posição. Isso foi uma alegria muito grande para mim, porque ele estava aprisionado no que nós podemos chamar de um coping negativo, uma visão de mundo já completamente sem sentido. A única saída que ele via para ele era o suicídio. Ele achava que não tinha mais nenhuma possibilidade nessa vida. Mas ele reverteu isso quando ele conseguiu se libertar daquele leito imundo em que ele estava parafusado e readquiriu o livre-arbítrio quando ele sentiu que o Pai colocou em suas mãos de novo o anel.
quando o pai colocou em suas mãos de novo o anel. Então a condição de filho do grande rei, como diz a nossa irmã veneranda, a condição de filho do grande rei, ele reassumiu, ele readquiriu a sua dignidade. Ele poderia, com o anel sigilo, autenticar documentos, autenticar que aquilo que ele escrevia era de sua autoria. Hoje é um e-token, naquela época era o anel sigilo. É o anel que autentica, que prova que você é quem você diz que é. Recuperou a sua identidade de filho do grande rei. Isso foi uma alegria muito grande, porque essa é a função de não se submeter ao que está errado. Nós não podemos nos submeter ao que está errado e temos que ajudar a resgatar pessoas da sua condição de indignidade. Mas foi nos diálogos com Paulo que ele se tornou verdadeiramente um seguidor do caminho. E isso foi muito interessante. A primeira vez que ele se encontra com Paulo, se não me engano em Troade, Paulo tinha funções muito simples na casa do caminho, e ele havia perdido o seu dom de oratória. Ele não conseguia juntar as palavras, e até quando ele tentava conversar sobre os textos de Mateus, tentava conversar com os amigos, eles percebiam que não saía nada dali, saía uma confusão. Isso é comum em nós muitas vezes, quando nós estamos abarrotados de culpa dentro de nós, isso gera uma obnubilação, uma perda de clareza mental. Então existem pessoas que falam 1 hora e não se tira nada, porque ela está presa naquele processo de perturbação por deixar-se afundar no sentimento de culpa, no sentimento de remorso. E aconteceu um fenômeno. Enquanto Paulo evangelizava Lucas, com a linguagem clara, simples, restauradora, renovadora daquele espírito ansioso por conhecer algo além da filosofia grega, da mitologia romana, da mitologia egípcia, ele então descobre Jesus. Aquele a quem ele se afinava pelo movimento da íntima compaixão que ele também sentia. Ele sofria pelo outro, ele sabia pôr-se no lugar do outro. E ele sabia ajudar a restaurar a dignidade dessas pessoas que apareciam à sua frente completamente indignas de si mesmos. E ao mesmo tempo que Paulo o tornava um seguidor de Jesus, Paulo readquiriu o dom da palavra. Então, a relação de ajuda é mútua. A verdadeira relação de ajuda é mútua. Nunca venhamos a expor um pensamento de que nós ajudamos alguém. Eu já vi pessoas muito decepcionadas. Nossa, mas eu ajudei tanto fulano, mas eu ajudei tanto, e que ingratidão. Essa visão é uma visão pobre, parcial. Se ficou em nós a percepção de que nós ajudamos alguém,
nós não estamos vendo o tanto que essa pessoa nos ajudou. Porque Deus não nos coloca à prova para nos testar, mas para nos transformar. O objetivo da lei não é nos reprovar. Deus não nos faz pegadinhas. Deus quer libertar o nosso coração dessa prisão que nós nos criamos com a nossa culpa tóxica. Não que nós não devamos reconhecer os nossos erros, o nosso pecado, né? Jesus disse: quem me convence de pecado? Ninguém podia convencer, mas nós somos convencidos do nosso pecado. O pecado é o erro ao alvo. Não é o pecado em sentido absoluto, o pecado relativo às nossas circunstâncias. Como disse o grande psicólogo espanhol Mireia Lopes: yo soy yo y mis circunstâncias. Eu sou eu e o que está no meu entorno, minha circunstância. Então, nós estamos consubstanciados e integrados a esse meio. E integrados no meio, nós podemos cometer equívocos. Esses são os nossos pecados relativizados às circunstâncias. Evidentemente que existe um absoluto, mas em geral nós nos intoxicamos com as condições relativas dos nossos erros. E quando nós nos intoxicamos com esse remorso, nós perdemos a possibilidade, nos encarceramos nesse coping negativo, nessa visão de mundo negativa, e perdemos a possibilidade de dar o salto qualitativo e receber o perdão. Até o perdão interpessoal muitas vezes é difícil receber. Algum cristão, não me lembro quem, eu acho que foi, não vou me dizer quem é para eu não errar, mas depois eu coloco nos comentários. E se alguém quiser pode comentar, eu não estou podendo ler agora, mas depois eu posso ler e comentar. Disse: muitas reconciliações deixaram de ser feitas porque um dos elementos em conflito estava pronto para perdoar, mas não estava pronto para ser perdoado. Muitas vezes nós não estamos prontos para sermos perdoados, porque ser perdoado, aceitar ser perdoado, é um ato de humildade. E se eu perdoo, eu posso perdoar com orgulho, com vaidade. Mas eu ser perdoado, isso me coloca numa posição de subalternidade diante de Deus, que é a condição em que todos nós estamos. Todos nós estamos em condição de subalternidade diante de Deus. E se nós enxergarmos Deus no outro, se tivermos esse grau extremo de empatia, não de enxergarmos o próximo como um igual a mim, mas se enxergarmos no próximo Deus nele, é assim que estaremos entrando naquele novo mandamento. Que o mandamento do amor ao próximo é: amarás a teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Então, é o amor na horizontalidade. Jesus repetiu isso ao fariseu quando ele contou a parábola do bom samaritano. Ali é o ensinamento da fraternidade, do amor ao próximo horizontalmente. Mas existe uma outra forma. No final de sua vida, Jesus disse aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele de cima nos amou. E se nós o amarmos como ele nos amou, nós teremos que nos elevarmos espiritualmente para amarmos a todos como se fossem a Jesus, como se fossem a Deus. Isso é um movimento empático extremamente sofisticado. Não é esse o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar na horizontalidade. Já vai ser um grande exercício. Termos a cognição empática, termos o sentimento empático, termos a palavra empática, termos a atitude empática. Isso vai ser um grande movimento. É o movimento que está na parábola do bom samaritano. Mais tarde poderemos ter a cognição empática mais sofisticada que está no pai do filho pródigo, que também moveu-se de íntima compaixão. Mas é um movimento muito maior, muito mais sofisticado, porque ele viu naquele ser indigno o seu filho, um filho de Deus. Nós ainda não temos essa capacidade de nos vermos a todos como filhos de Deus e nos amarmos como nós amamos, queremos e dizemos amar a Deus. Então, Paulo readquire, através do seu diálogo com Lucas, o seu dom da oratória, o que nos deu então depois Paulo, renovado através dele, renovar Lucas, ele se renovou também. Bom, então, depois que Lucas se considera renovado, um homem do caminho, ele despediu-se em Antioquia de Paulo e disse o seguinte, isso está narrado no livro Paulo e Estevão: irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão desse movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos melhor expressão de unidade às suas manifestações. O que a cultura dele, o que o saber, a filosofia grega, deu a ele para ele propor aos, então, homens do caminho. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. Mas há viandantes e estradas de todos os matizes. Viajores todos somos, peregrinos todos somos. Os que sobem de Jericó para Jerusalém e os que descem de Jerusalém para Jericó. Tanto que o samaritano, o texto do próprio Lucas não diz que o primeiro senhor da lei descia também pelo mesmo caminho, o levita descendo também pelo mesmo caminho. Quando fala o samaritano, não fala isso. Ele passava por ali, possivelmente subindo do caminho do pecado, da cidade do pecado para a cidade da salvação. O viajor que foi assaltado pelos ladrões também estava descendo. Descia de Jerusalém para Jericó quando foi tomado por assaltantes.
Como nós, muitas vezes, somos assaltados pelos espíritos obsessores, porque nós estamos descendo caminhos, não estamos subindo. Então o mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos? Ou seja, cristãos são os que seguem a Cristo. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Esse título nos recordará a presença do Mestre, que nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. Para ser cristão, as atividades têm que estar em consonância com os ensinos de Jesus. Ninguém é cristão para condenar, porque Jesus diz: eu não vim condenar, eu vim salvar. Então quem se diz cristão para condenar, está falhando. Está se colocando no contraponto do que o apóstolo Lucas propôs e que foi aceito por todos. Eles se encontraram novamente em Troade, e lá Paulo estava acompanhado por Silas e Timóteo, e lá em Troade ele teve a visão de um jovem que pedia para Paulo retornar e atravessar o Mediterrâneo para ir à Macedônia. Vem e ajuda-nos. E Paulo obedeceu. Silas e Timóteo ficaram preocupados, aceitaram, não fizeram nenhuma oposição a Paulo, a quem eles consideravam dotado de uma percepção espiritual mais dilatada do que eles. Portanto, o que ele dizia merecia todo respeito, mas preocupava-se quanto à possibilidade deles fazerem essa viagem, já que eles não tinham nenhuma condição financeira para fazer isso. E Lucas, encontrando-se casualmente com Paulo, depois do encontro deles em Antioquia, Lucas propõe a eles oferecer um lugar no navio onde ele trabalhava. Ele disse: eu posso levar vocês, não que eu seja rico, mas eu sou funcionário desse navio, eu tenho condição, eu tenho respeito junto aos tripulantes, aos militares, né, romanos, de quem ele cuidava, de quem ele tratava. Trataram todos os escravos, todos os sofredores, dos prisioneiros, muitos prisioneiros. E Lucas livrou muitos da morte, e depois, quando ele começou a pregar, ele não só com o seu exemplo transformava as pessoas pelo exemplo, como ele também começou a depositar sementes do Evangelho no coração dessas pessoas. Possivelmente, assim como sucede com muitos grandes luminares do mundo que seguem o exemplo de Jesus, depositando sementes, sem se preocupar com quando essa semente vai vingar no coração, na terra daquela pessoa. Muitas vezes a terra do coração nosso é dura, e essa semente ela fica superficial, ela não se aprofunda. Mas as dores, as decepções, as ingratidões, as torturas morais e físicas, elas vão abrir verdadeiras leiras na terra endurecida, porque elas funcionarão como um arado cortando
aquela terra petrificada do nosso coração. E naquelas leiras, onde a terra, no fundo, é fofa. Lá no fundo, a terra não é dura. Lá no fundo, a terra é penetrável. A semente então vai penetrar. Quanto tempo durará isso? Não faz diferença. Porque o que semeia não se preocupa onde a semente cai. Ele esparge. Ele coloca a mão no alforje e esparge. E elas caem em terrenos diferentes. Ele não volta para fazer a leira. As leiras já estão feitas. Alguns caem nas leiras e logo vão ser transformadas. Outras não. Elas ficam não vivas, mas em estado latente. Elas têm vida por dentro, mas elas estão encobertas por uma casca dura, impermeável, que só é permeável quando ela está dentro da terra. Aí que ela abre e então a planta vai e finalmente nascer. E Lucas então, Paulo dá a ele uma missão. Não ser apenas médico de homens, mas ser médico de almas. E para concluir a história da vida de Jesus que ele estava escrevendo, ele diga: vá a Éfeso e procure a mãe de Jesus. Lá que ele inclui Maria na feitura do seu evangelho, o evangelho da infância de Jesus, o evangelho que narra outras mulheres também, Susana, Marta e Maria. Muitas mulheres são relatadas nos Atos dos Apóstolos e no Evangelho de Lucas, que não existem em outros evangelhos. Ele deu valor, assim como Jesus, ele deu valor, porque quando ele via uma mulher, ele sabia sentir o que uma mulher sente. Ele sentia-se tão oprimido e tão desprezado como elas. Ele sabia a dor. Ele jamais emitiu uma palavra que pudesse ferir uma mulher, porque ele sabia que o coração das mulheres é um coração muito sensível. O ouvido da mulher é muito sensível. Então, ele sabia como lidar com aquilo. Nós não sabemos. Nós somos muitas vezes grosseiros, falamos com dureza de coração, intempestivos. Eu sou muito assim. Sou intempestivo, sou grosseiro. Depois, quando nós vemos que nós ferimos o coração de uma mulher, isso é muito triste, muito triste. O verdadeiro cristão, ele sabe quando ele erra. Ele jamais justifica o seu erro. O cristão, agora sim, depois de Lucas, nós nos tornamos cristãos. Pelo menos estamos habilitados a nos tornarmos cristãos. Essa habilitação, quando nós nos habilitamos para um cargo, nós teremos que ser avaliados para que esse cargo, essa função, ela seja então conferida e deferida por quem é dono do cargo. Então, quem nos diz que somos cristãos é Jesus. Ele que nos chama, ele que nos convida. Lucas nos ensinou o caminho. O caminho é sentir, colocar-se no lugar, sentir, ajudar, amar o próximo. Lucas nos ensinou o método de ser cristão. Por isso que
ele é patrono dos médicos. E por isso que ele é patrono dos pintores também, porque ele foi o primeiro que pintou Maria com o seu filho ao colo. Isso a tradição diz. Ele foi o primeiro. Nós conhecemos várias pinturas, conhecemos estátuas, né? A Pietà de Michelangelo. Mas poucos conhecem que Lucas foi o primeiro a retratar a imagem da Virgem com o seu filho bebê. É essa figura sobre-humana, espetacular, corajosa, determinada, que antecipando as palavras de Paulo, sabia que tudo podia naquele que o fortalecia. Não recusou jamais. E é doce ler o Evangelho de Lucas. É doce ler a parábola do bom samaritano. É doce ler a parábola do filho pródigo. É doce ler os Atos dos Apóstolos. Uma escrita digestiva, renovadora, restauradora. E existe um desafio para nós. Existe um desafio nós aplicarmos a nós mesmos um teste de empatia para que nós vejamos o tanto que nos modifica a sensibilidade para nos colocarmos no lugar de alguém, para vermos de onde a pessoa está vendo, renunciarmos ao ponto de vista e adotarmos a vista do ponto e efetivamente exercermos uma relação de ajuda, sabendo que estamos sendo ajudados. Se nós, na leitura dos Atos dos Apóstolos, na leitura do terceiro Evangelho e, para nós espíritas, na maravilhosa leitura do livro Paulo e Estevão. E acrescentaria mais um, porque existe uma autora inglesa chamada Taylor Caldwell, que aos 12 anos ela encantou-se com São Lucas e escreveu um pequeno livrinho sobre Lucas, acessando as possibilidades de informação que ela tinha. Mas guardou consigo aquele livrinho. E durante 46 anos, ela reescreveu, para, com mais de 60 anos de idade, ela publicar o livro que hoje nós conhecemos todos como Médico de Homens e de Almas. E Chico Xavier, ao ler o livro, detectou ali muitas verdades não reveladas nos evangelhos. E disse para muitos, meu pai foi um deles, disse: Clóvis, Taylor Caldwell é médium. Esse livro é psicografado. Assim como Um Pilar de Ferro, também dela, que quem quiser ler Um Pilar de Ferro para depois ler Há 2000 anos, vai encontrar uma congruência de elementos históricos que fazem com que Um Pilar de Ferro seja anterior ao 50 anos, ao 2000 anos. E quem quiser ler Um Glorioso Médico em sintonia com Paulo e Estevão, vai ver tudo visto pela vista do ponto,
pela visão de Lucas, que ela absorveu também uma pessoa empática, uma pessoa bondosa, uma pessoa genuinamente cristã, que foi Taylor Caldwell, a quem Chico muito admirou e possivelmente conhecia o seu passado, certamente ligada ao apóstolo Lucas. Portanto, queremos fazer essa homenagem a esse espírito de escola, que é uma personalidade vibrante. Aconselho a todos também a ver um filme, Paulo o Apóstolo. Paulo o Apóstolo, encontrado, não lembro em que mídia, mas é encontrado em alguma mídia de streaming. Paulo o Apóstolo. Ali nós vemos a coragem de Lucas adentrando a prisão amertina, visões muito tristes, muito perversas da perversidade romana contra os cristãos. E certamente, isso vai nos trazer bem ao coração, ver o quanto Paulo sofreu a vida inteira por haver participado da lapidação de Estevão. Então não percamos essas oportunidades de saber como as nossas culpas não têm que gerar toxicidade ao nosso espírito, ao nosso coração e nem ao nosso corpo. As nossas culpas têm que nos dar o sentido da superação, da libertação desse coping negativo, dessa prisão, dessa parafusação aos catres do sofrimento e da autotortura, para a nossa libertação e para o nosso salto quântico em relação a essa liberdade que Jesus nos oferece. E o Evangelho de Lucas, os Atos dos Apóstolos, o Evangelho inteiro, mas eu estou me detendo aqui na palavra dita por Lucas, porque hoje nós estamos homenageando a ele. Que ele receba dos nossos corações a nossa humilde flor. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, elevamos a Ti os corações, gratos por estes momentos de reflexão sobre a palavra que o Teu servidor apostólico, São Lucas, nos legou pelo seu Evangelho e pelos Atos dos Apóstolos. Concede, Senhor, que estas palavras, que estes exemplos, que esses exercícios de empatia possam nos induzir, nos conduzir a uma reforma íntima e que nos coloque em condição, em habilitação para nos tornarmos verdadeiramente cristãos, efetivados por Tua palavra, chamados pelo Teu convite, com a graça de nosso Deus e nossos amigos e benfeitores espirituais. Nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã.